Olá, igreja, a paz de Cristo, como estão os irmãos? Espero que todos estejam bem, para a honra e glória do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com a amada igreja uma palavra que está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 em diante, que diz assim: Naqueles dias, pondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Amados, essa palavra, né, quando Maria ela vai visitar Isabel, que está gestante de João, e lá o Espírito Santo, certo, toma posse de Maria, e ali ela fica possuída pelo Espírito e se alegra de receber a visita do Senhor e Salvador da vida dela, e dali dá início ao processo de hoje ele ser o nosso Senhor e Salvador também. Eu quero agradecer neste dia por essa visitação do Espírito que faz sobre a igreja, que faz sobre aqueles que estão cansados, aqueles que estão, Deus, sem esperança. Que nesta manhã venha esperança ao povo de Deus, que venha esperança a essa nação. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Agradecer por mais um dia que começa, Senhor, por mais uma semana que se inicia, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus começa nos visitando, visita, Senhor, a Igreja Batista Apacentar, Senhor. Eu te clamo, Deus, por esta igreja, porque é a nossa igreja, aquilo que o Senhor plantou aqui na terra, Deus, para crescer o teu evangelho. Deus faz um renovo no seio da tua igreja, nos traz e nos aviva a esperança, Deus. Nos visita assim como naquela visita que tu fez ao teu primo João, que haja uma visitação do teu Espírito sobre a tua igreja para que nós possamos nos alegrar, possamos pular de alegria e dizer: temos o Espírito Santo sobre nós e neste dia, nesta semana, ele nos visitou. Que faça a tua visitação, Deus. Ô Espírito Santo, nós queremos te sentir, nós queremos, Deus, ouvir e sentir o Senhor a cada dia, falando, Deus, nos guiando, Senhor. Ah, Espírito Santo, faz isso nesta manhã, Deus, porque a minha alma e a alma da tua igreja se alegra. Ah, Deus, quando nós podemos sentir o teu abraço, Senhor, podemos ouvir a tua voz, a tua palavra de alegria, a tua palavra, Deus, que nos faz caminhar, que nos levanta, Senhor. Ah, Espírito, levanta a tua igreja, Senhor, e traz um renovo para que todos possam ver o milagre do Senhor nesta semana no seio dos meus irmãos, a começar de mim, meu Deus. Nós necessitamos da tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra, Deus, que for, Deus, levada aos meus irmãos, Senhor, possa ser uma palavra que nos avive a esperança, assim como o Senhor avivou ali naquela hora da tua visitação, Deus, para que nós possamos ter uma semana de alegre, uma semana que possamos saltitar na tua presença, Senhor. Faz isso, Deus, sobre Alagoinhas, faz isso sobre a Bahia, faz isso sobre o Brasil, Senhor. E nesta hora, Senhor, passa de nós essa pandemia, Deus, mas seja feita a tua vontade, mas que nós possamos verdadeiramente sair alegre e dizer: a minha alma se alegrou no Senhor, e o teu Espírito, e o nosso Espírito no nosso Deus, o nosso Salvador. É isso que nós queremos, é isso que nós te clamamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Shalom, Igreja Batista Apacentar de Alagoinhas. Me chamo Leide, sou da comunidade Batista Aliança, pastores Aurélio e Luciana, aqui de Salvador. Fico muito feliz por esse novo contato. Que Deus em Cristo te fortaleça hoje até que Ele volte, amém? No Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33. O bom pastor deixa algo especial para o nosso coração. Quando ele diz: eu esclareço esse tempo para vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas animem-se.
porque eu venci o mundo. Nós temos percebido que nem sempre teremos pastos verdes ou águas tranquilas, e às vezes ainda andaremos pelo vale da sombra da morte, mas ei, o Senhor está conosco e Ele é o nosso consolo. O Senhor está com você e você não será vencido pelo medo. No meio dessa circunstância, no meio dessa pandemia, você não será vencido pelo medo. Amém? Que nessa noite o Senhor te encontre e que você possa escutar a voz do Pai. Seja ministrado, feche os seus olhos se você puder e ouça Ele falar. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Nele me disse verdades em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração. Filho, eu não me esqueço de você. Tudo que passa e sente eu passo junto. Pus a minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Ouça Ele. Um dia papai me disse doces palavras de amor. Ele me disse verdades em forma de canções, e com o fogo da sua paixão escreveu em meu coração. Filho, eu não me esqueço de você. Tudo que passa e sente eu passo junto. Pus a minha mão sobre você e nada te separará do meu amor. Mesmo quando tudo estiver confuso, quando as lutas tentarem sufocar, só descanse, só confie, minha paz te guardará, meu amor te esconderá, ó minha criança, sempre há esconderijo em mim, e é debaixo de minha sombra que você pode descansar. A minha presença te cobre, te esconde do perigo, é só descansar. Com um beijo eu te acalmarei e vai ficar tudo bem. 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 Vai ficar tudo bem. Oh, e nós temos cantado isso. Que vai ficar tudo bem. Esse tempo vai passar. Que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós,
Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Vamos declarar, Filho de Deus, tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel, Jesus. Só teu nome é doce como mel, Deus. Só teu nome é doce como mel. Oh, seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com mantos de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com mantos de sangue, mantos de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome, Senhor. Só teu nome é doce como mel, Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo.
perdão e tua santidade. Tua vontade é o meu prazer. A cada dia vou despertar o meu coração pra louvar. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça e tua vontade me levam a me arrepender. Perdão e tua santidade. Tua vontade é o meu prazer. A cada dia vou despertar o meu coração pra louvar. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Declare. Tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Acima dessa pandemia, tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Acima do medo, acima da dor, tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Lembramos ao Senhor, tua graça é pra sempre, tua bondade é pra sempre. Tua graça é pra sempre, tua bondade, tua misericórdia dura pra sempre. Tu és bom, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe, cheira no seu coração. Que você se recorde daquilo que te dá esperança e que essas palavras te tragam esperança em nome de Jesus. Forte abraço. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Apacentar. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.
Eu sou Alex, eu não sei quantos de vocês lembram de mim, com certeza alguns vão lembrar, outros não, porque tem muitos anos que eu tive o privilégio de poder estar aí com vocês por um pouco período, mas foi um tempo abençoado. Eu queria mandar um abraço para meu irmão Adelmo Marques e família, que com certeza vai estar aí com vocês. E eu queria aproveitar esse tempo para trazer uma pequena palavra de encorajamento para a sua vida, trazer uma pequena palavra de entendimento da palavra acerca de qual deve ser a atitude da igreja em tempos de pandemia. Aí no Brasil eu sei que a situação é complicada, nós já temos mais de 1 milhão de casos confirmados, com mais de 50 mil mortes. É triste, é lamentável e é preocupante, porque nós não sabemos até onde essa virose ainda vai chegar. Mas o que nós devemos saber é qual deve ser a atitude da igreja nesse momento. Aqui na Índia não é diferente, tá? Os casos aqui estão crescendo, nós estamos já acerca de contaminação, já estamos em quarto lugar, o quarto país mais contaminado, com mortes crescentes, muitas coisas acontecendo. Eu estou falando com você diretamente da Índia e eu quero poder abençoar a sua vida. Eu moro aqui há mais de 20 anos, sou casado com a indiana, tenho 2 filhos, trabalhamos com implantação de igrejas, temos 4 igrejas implantadas aqui na Índia, mais um orfanato, e assim Deus tem colocado um amor incondicional nos nossos corações acerca dos indianos. Eu lembro que logo no início, logo quando essa pandemia se iniciou, eu estava me preparando para retornar ao Brasil, já estava com quase tudo confirmado, quando de repente, em um momento de devocional, eu estava orando e me colocando toda a viagem, tudo que precisava ser feito para a viagem, e Deus chegou para mim e foi muito claro, dizendo: Alex, esse não é o tempo de você viajar, você vai ter que permanecer, porque esse povo, essa nação precisa de você. Então eu entendi que é tempo difícil. Muitos brasileiros que estavam aqui, eles retornaram para o país, eles foram repatriados, não somente na Índia, mas em vários locais do mundo. O governo brasileiro enviou aviões para poder repatriar a esses brasileiros. Mas eu tive que ficar aqui por direção de Deus. Também enfrentei o coronavírus, eu fui infectado. Eu vou dizer o seguinte: não é nada bom. É muito ruim e tive problemas respiratórios, febre, dor de cabeça. Foram 2 semanas preocupantes aqui. Mas, graças a Deus, eu, através do doutor Fabrício aí em Salvador, teve um médico que me acompanhou e me ajudou, me dando todas as orientações, medicamento. E, graças a Deus, eu consegui, então, ser curado da coronavírus. E desde então eu tenho me dedicado a ajudar outras pessoas que estão enfrentando a mesma situação. Infelizmente aqui na Índia as pessoas não têm esse cuidado qual tem no Brasil. O governo, infelizmente, aqui não nos dá tanto subsídio e respaldo nesse sentido de cuidado quanto tem no Brasil, apesar de que no Brasil também está meio complicada a situação. É uma mistura entre política e saúde. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre acerca da luz da palavra, o que é que a Igreja de Cristo tem que fazer em situações como essa. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia. Os tempos antigos, logo no início, a Igreja primitiva enfrentou vários tipos de pandemias. Eu vou até citar algumas delas. Teve a primeira pandemia, que foi a peste do Egito. É claro que não foi as 10 pragas, tá? Foi a peste do Egito, que eles acreditam ter sido a febre tifoide. E matou muitas pessoas e trouxe um problema muito grande. E quando se fala de pandemia, a primeira coisa que levanta nas pessoas é medo. E se essa virose, se isso me pegar, o que é que vai acontecer? E a gente vai, então, lá na frente, entrar nesse assunto. A segunda peste que nós tivemos, depois da peste do Egito, foi a peste de Antonina. Foi uma outra pandemia
causado provavelmente de virose, de varíola, que afetou a muitas pessoas. Depois teve a peste de Cipriano, teve a peste de Justiniano e teve também, por último, a peste negra, que foi uma outra peste devastadora, que matou, que dizimou países, que dizimou as províncias, eu acredito, teve até civilizações que quase que totalmente destruídas. Então o mundo enfrentou muitos tipos de pandemia, o qual trouxe muitas mortes, trouxe muitas coisas inesperadas, porque principalmente antigamente a tecnologia, a medicina não era como a medicina de hoje. O mundo primitivo, eles eram mais expostos e tendo poucos artifícios para poder então combater uma pandemia. Então era muito complicado para o povo antigamente enfrentar uma pandemia. Agora nós temos que entender qual era a postura da igreja diante da pandemia. Tem muitos fatores que nós podemos compartilhar aqui. Tem qual era a postura do povo pagão, como é que eles reagiam, e do povo cristão. O povo pagão, eles tinham uma atitude eufórica de medo, de fugir a ponto de largar corpos, pessoas infectadas mesmo, não mortas ainda, largar pelas ruas e fugiam, não tocavam, tinham um certo medo excessivo na vida dessas pessoas. Ao outro lado, os cristãos, eles já tinham um comportamento diferente. Eles já, quando um território, quando havia uma pandemia no local, eles não fugiam, eles não tinham esse medo excessivo. É claro que tinha os cuidados, mas eles eram mais equilibrados e procurava, à medida do possível, ajudar as pessoas. Principalmente no século III e no século IV, grandes pandemias invadiu o mundo. Pandemias como varíola, sarampo, muitas pessoas morreram. E o que foi que aconteceu no tempo de pandemia como essas? Os cristãos primitivos daquela época, eles não fechavam os templos, eles não fugiam, totalmente ao contrário. Era aí que eles se reuniam. Eles oravam, buscavam a Deus para que Deus pudesse trazer a cura, intervir naquela situação. Eles passavam, principalmente, eram católicos, naquele tempo não tinha ainda esse movimento protestante que nós temos hoje, mas as pessoas que conheciam, que seguiam os ensinamentos de Jesus, a atitude deles era buscar a Cristo, era orar. E acredite ou não, a igreja, os apóstolos ou a igreja primitiva ganhou grande credibilidade nos tempos de pandemias, nos tempos de dificuldade como essa. Por quê? Porque enquanto os pagãos estavam se desesperando, muitas pessoas perderam credibilidade nos seus deuses. Os pagãos adoravam muitos deuses, eles perderam a credibilidade nos deuses. Por quê? Eles não tinham nenhum tipo de orientação ou resposta para o que estava acontecendo. Eles também eram os primeiros a ser infectados e a morrerem. E eram os que mais temiam. Enquanto os cristãos, sabendo do perigo, sabendo que também poderiam ser contaminados, inclusive muitos morreram, mas eles não temiam pela própria vida. Ao contrário, eles se expõem a vida, eles expõem a vida deles para poder ajudar a outros. Eles iam, procuravam as pessoas e outra coisa, eles ajudavam em todos os sentidos.
eles olhavam qual era a necessidade da pessoa, eles supriam as necessidades, eles oravam pelas pessoas, eles tentavam fazer os trabalhos voluntários de ajuda no tratamento. Com o pouco que eles tinham, eles tentavam fazer alguma coisa pelas pessoas. E foi nisso aí que a igreja foi ganhando credibilidade, por ser uma igreja que exercia a compaixão, o amor. Então, o que acontece? Nesse tempo, e outra coisa, a igreja não somente enfrentou pandemias, mas enfrentou grandes perseguições. E uma das grandes perseguições foi logo no início, ou seja, a primeira grande perseguição que foi feita por Nero. E o que acontece? Durante essas perseguições, era tempo onde os cristãos eram levados para a arena para ser comidos por leões. Era tempo onde os cristãos eram mortos, esquartejados, eram decapitados, enfim, era todo tipo de tortura. Os crentes primitivos, eles enfrentaram todo tipo de sofrimento e dor. Mas acredite ou não, era durante esse tempo de sofrimento e dor que os cristãos enfrentavam, que era a prova da fé deles, foi o tempo em que a igreja mais cresceu. Porque a igreja não fugia, a igreja não procurava a sua própria proteção. Totalmente, se a igreja enfrentasse perseguição e fosse proibido de cultuar a Deus, talvez aquele local onde eles estavam, eles não iriam, mas eles iriam procurar outros locais, e aí é onde originou-se a igreja subterrânea, aonde mesmo com a perseguição, eles não paravam de adorar a Jesus. E era essa a atitude da igreja primitiva. Por quê? Porque eles se achavam dignos de sofrer por amor a Cristo. O evangelho primitivo não era como o evangelho de hoje. Não era como o evangelho que hoje nós só falamos de prosperidade, curas e bênçãos. A igreja primitiva, eles tinham como prioridade duas coisas. Eu acredito que essa pandemia pode estar resgatando o verdadeiro sentido do cristianismo. Infelizmente, a igreja atual, ela está resguardada debaixo do conforto, debaixo da bênção, debaixo das promessas. Eu não estou falando nada, não sou contra as promessas, não sou contra a prosperidade, não sou contra nada disso. Mas o fator principal pelo qual Jesus veio ao mundo e morreu na cruz foi justamente para a nossa salvação, para nos tirar do inferno. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Aí vem duas coisas: para que todo aquele que nele crê, primeiro, não pereça, segundo, tenha vida eterna. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Foi para primeiro, nos reconciliar com Deus. Segundo, para nos tirar do inferno. Essa é o principal motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Prosperidades, as bênçãos são secundárias e não prioridades. A prioridade é a sua salvação. É saber para onde você vai depois dessa vida. É saber se depois dessa vida você vai estar junto a Deus, reconciliado e ter a vida eterna, ou você infelizmente vai ser condenado e ter condenação eterna. Então esse é a principal razão pelo qual Jesus veio ao mundo. Foi para nos tirar do inferno e nos reconciliar com Deus. Lá no livro de Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos, estávamos separados de Deus, ou seja, condenados à morte. Mas temos que entender o seguinte:
O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, essas pandemias que nós vemos, doenças, tudo que acontece, de acordo com como está lá em Apocalipse 6, se você for ler Apocalipse 6, você vai ver lá que os selos que vão ser abertos, vai falar sobre as pragas, vai falar sobre o cavalo amarelo que o inferno segue trazendo mortes. Nós estamos vivendo esse período. Lá no livro de Lucas, se nós formos ler, nós vamos ver tudo, e a Bíblia diz que é apenas o início das dores. É apenas o início. Então, a igreja de Cristo, ele tem que ter em mente, primeira coisa, a salvação. Se de repente, eu vou dizer o seguinte, não existe essa possibilidade de dizer, eu sou crente, eu não vou pegar coronavírus. Infelizmente, nós estamos no mundo e todos podem, infelizmente, seja crente ou não crente, pode ser infectados. É necessário ter cuidado? É necessário ter cuidado. É necessário se precaver? Sim, é necessário se precaver. Mas, acima de tudo, vocês têm que entender que, diante da situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, tudo pode acontecer. Então, diante disso aí, nós não podemos temer. Nós não podemos parar de cultuar a Deus. Nós não podemos parar de ajudar as pessoas, porque, por exemplo, eu não sou contra o isolamento social. Claro, eu defendo um isolamento social parcial. Seria aquelas pessoas acima de 65 anos, crianças, esse sim deve ter uma atenção especial. Mas você que não tem histórico clínico, que tem uma boa saúde, que pode estar ajudando outras pessoas, que pode estar cultuando o Senhor, eu acho que você tem mais do que motivos para poder adorar o Senhor. E você não pode temer por sua vida. Sabe por quê? Porque se nós entendermos, olha Paulo dizia assim, olha, morrer para mim é lucro. Ele enfrentou muitas perseguições, ele foi açoitado, enfrentou naufrágio de navios, muitas ameaças, apedrejado. E ele não se importava com nada disso. Ele estava sempre ali. Quando Paulo não estava aqui, ele estava em outro lugar, mas pregando Jesus, ajudando as pessoas. Quantas pessoas hoje que estão enfrentando isolamento social, acho que você nem sabe, está sofrendo de depressão, está se escondendo por detrás de drogas, está clamando por alguém, por uma palavra amiga, está enfrentando necessidade espiritual, necessidade financeira. E nós estamos protegendo a nós mesmos, procurando salvar a nós mesmos. Não deveria ser essa a atitude. Nós deveríamos sim expor a nossa vida para ajudar e salvar outras pessoas que estão sofrendo. E isso sim é o que nós deveríamos fazer. A igreja aqui na Índia, eles não têm medo do que está acontecendo. E acredite ou não, por incrível que pareça, mesmo diante dessa pandemia, os irmãos estão indo para a igreja, estão cultuando a Deus, estamos adorando, estamos ajudando pessoas em povoados, pessoas de casta baixa, os intocáveis, pessoas que estão desassistidas. E sabe, até hoje nenhum desses irmãos pegou, até então não foi infectado. E se eles fossem porventura infectados, com certeza eles iriam glorificar a Deus. E é isso que nós devemos fazer. E nós devemos entender o seguinte: o diabo veio para matar, roubar e destruir. É essa a intenção dele. Ele veio para destruir tudo, e é isso que ele está fazendo. E nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que o diabo não faça isso, não venha destruir as vidas. E nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer essa virose, sabe por quê? Talvez essa virose possa até destruir o nosso corpo físico. Mas nós temos, acima de tudo, que temer a Deus. É Ele que destrói nosso corpo, nossa alma e nos joga no inferno. Lá em Mateus 10, 22, fala: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. E o que é então que nós devemos fazer? Nós precisamos estar na linha de frente,
combater o bom combate, proclamar a Cristo. Não é tempo de fechar as igrejas, mesmo hoje as igrejas com a oportunidade que tem, graças a Deus, algumas igrejas já podem reabrir, mas muitos não estão com medo de ir para a igreja. Por quê? Você não é salvo em Cristo? Você não tem a convicção da salvação de Jesus? Então você não deve temer, você deve ir e orar, colocar a nação diante do Senhor, colocar vidas diante do Senhor. Talvez você não seja um profissional da saúde para poder ir diretamente e ajudar com as questões que envolvem essa virose, mas você pode orar pelas pessoas. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldade espiritual. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando depressão. Você pode ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldade, talvez as pessoas que estejam ao nosso redor nós nem sabemos. É isso o que nós devemos fazer. É essa atitude. A igreja primitiva, ela teve grande... como é que eu posso dizer em português? Ela foi o momento onde ela conseguiu grande credibilidade, porque foi nesses momentos que ela se apresentou para ajudar as pessoas. Os pagãos, as pessoas que não conheciam Jesus, fugiam, se escondiam, mas não vinham ajudar ninguém. E nós não somos assim. Nós não somos como os pagãos, aquelas pessoas que não têm convicção do amanhã, para onde nós iremos. Nós somos diferentes, nós temos promessa. Salmos 91 fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E lá no Salmos 91, 7, fala o seguinte, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Entendeu? Praga nenhuma chegará à tua tenda. E é isso que você tem que compreender, que mesmo diante de tudo isso, dessa pandemia que nós estamos vivendo, de toda a dificuldade, você tem que entender que ainda a mão de Deus, ela ainda pode sim nos proteger. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se você confiar no Deus a quem você serve, você é um soldado de Cristo. A igreja de Jesus Cristo foi colocada neste mundo para guerrear contra as forças das trevas, para resgatar almas, para salvar vidas, para ajudar ao necessitado, ao órfão, à viúva, as pessoas que estão necessitando de uma ajuda. E essa ajuda vem de mim e vem de você. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que entender o que Deus quer de nós. Nós não devemos agir diferente da igreja primitiva, buscar o conforto e a nossa própria salvação. Devemos zelar sim pela nossa salvação, mas pensar no próximo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados.
terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor